Agora vamos aplicar os conhecimentos adquiridos nessa primeira aula através dos exemplos a seguir. Então, no exemplo 1, converta para unidades do SI. Item A, 43,2 gramas. Então, vamos começar por esse caso. Para converter de gramas para quilogramas, que é a unidade do Sistema Internacional, precisamos saber que 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Sabemos disso do dia a dia ou através da tabela de prefixos. 1 quilograma são 1.000 gramas, então 43,2 gramas correspondem a x quilogramas. Então temos montada aí a regra de 3, lembrando que gramas ficam embaixo de gramas e quilogramas embaixo de quilogramas. Multiplicamos em cruz para obter 1.000 vezes x igual a 43,2 vezes 1. Passando o 1.000 dividindo, temos que 43,2 dividido por 1.000 correspondem a 0,0432 quilogramas. Então, essa é a resposta do item A. Agora, vemos no item B que temos uma grandeza derivada, que é a velocidade de 18 km por hora, que eu preciso converter para o SI, que seria em metros por segundo. Para tanto, eu preciso converter quilômetros em metros e hora em segundo. Nesse exemplo, eu vou usar a regra da conversão em cadeia, que é um método bastante simples de converter unidades e bastante útil em situações em que você tem unidades compostas do SI, como nesse caso. Para isso, lembramos do seguinte: 1 quilômetro dividido por 1.000 metros, se você faz essa divisão, ela dá 1, justamente pelo fato de 1 quilômetro ser 1.000 metros. Se eu tomar o inverso disso, também o resultado é 1. Usando essa mesma lógica, eu também sei que 1 hora são 3.600 segundos, porque é 60 vezes 60, não é mesmo? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60, 3.600. Por que desse procedimento? A regra da conversão em cadeia ela funciona da seguinte maneira. Eu pego o número que eu quero converter, que é 18 quilômetros em hora, e eu preciso trocar o quilômetros por metro. Para isso, eu vou escolher uma dessas duas frações que converta o quilômetro para metro. E eu vejo que a segunda fração, ela resolve esse problema, porque quando eu multiplico por 1.000 metros dividido por 1 quilômetro, a unidade quilômetro ela é eliminada, né? Quilômetro dividido por quilômetro dá 1. E usando essa mesma lógica aqui, eu multiplico agora pela fração 1 hora sobre 3.600 segundos, porque eu corto a unidade hora, né? E sobra a unidade segundo. Então, o resultado desses produtos, né? Me sobra, né, a conta a se fazer, que é 18 vezes 1.000 dividido por 3.600. E a unidade é aquilo que eu estava esperando, metro por segundo, né? Então, a gente aqui pode simplificar, né? Corta aqui esses zeros. 18 e 36, se eu cortar, sobra 2 embaixo. 10 dividido por 2, que é o que resta embaixo, 5 metros por segundo. Então, esse é um método bastante interessante de se converter unidades. No item C, nós temos aqui a densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico para converter no SI, que seria quilogramas por metro cúbico. Para fazer isso, vamos utilizar a regra de conversão em cadeia novamente. Então, nós precisamos saber as relações entre grama e quilograma, como está aí representada na fração, e entre metro e centímetro, né? Você também pode procurar aí nas tabelas, você vai ver que 1 metro cúbico corresponde a 10 a sexta centímetros cúbicos. Mas não precisa saber disso, a gente consegue através dessa fração aí. Vou te mostrar como agora. Então, a gente pega o 0,9 gramas por centímetro cúbico, que é o que nós queremos converter, e eu vou multiplicar pela primeira fração para converter gramas para quilogramas. Note que grama vai cortar,
Então, a primeira unidade já está resolvida. A segunda unidade eu vou resolver da seguinte forma. Você multiplica agora pela fração 100 centímetros sobre 1 metro. 3 vezes. Você repete essa fração 3 vezes, que é o equivalente a elevá-la ao cubo. E aí você já percebe que centímetro cúbico vai cortar com essas 3 unidades aí de centímetro. Então, aí nós resolvemos também a unidade de centímetro cúbico passando para metro cúbico, já que metro vezes metro vezes metro vai dar metro cúbico. Se nós reescrevemos essa conta, vai ficar então 0,9 vezes 10 a sexta, que nada mais é do que 100 vezes 100 vezes 100, dividido por 10 a terceira. Se nós lembrarmos da propriedade de que divisão entre potências de mesma base subtrai os expoentes, então a gente vai ter 0,9 vezes 10 a terceira, multiplicando e reescrevendo em 900 quilogramas por metro cúbico. Então essa é a densidade convertida aí para o sistema internacional. E assim finalizamos o exemplo 1. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Exemplo 2. Em certo hipódromo da Inglaterra, um páreo foi disputado em uma distância de 4 furlongs. Qual é a distância da corrida em varas? Faço a menor ideia. Note que a gente precisa conhecer as relações de conversão, que são dadas a seguir. Então, um furlong corresponde a 201,168 metros e uma vara corresponde a 5,0292 metros. Tendo em posse disso, você pode aplicar os métodos aí para converter as unidades. Novamente, eu vou usar a regra da conversão em cadeia, que é bem conveniente para essa situação. Ah, professor, eu prefiro regra de 3. Por favor, fique à vontade. Nas nossas aulas, nós fizemos vários exemplos desse tipo, né? E aqui eu estou mostrando outra abordagem, né, que eu acredito que facilita muito resolver esse tipo de problema, tá? Então aqui, ó, eu vou escrever 4 furlongs, que é o que eu quero converter, e aqui eu vou multiplicar por essa relação. Quando eu faço o produto dessa razão, 201 dividido por 1 furlong, eu vejo que furlong vai cortar, tá? Então já me resolve o primeiro problema. E multiplico pela fração seguinte já, para converter isso em vara, já que uma vara são 5,03 metros aproximadamente, o metro já corta e vai sobrar apenas vara, que é o que nos interessa, né? Então, fazendo essas simplificações, vai nos sobrar 4 vezes 201,168 dividido por 5,0292 varas. Se você resolver essa continha, né, embora os números são feios, né, o resultado ele é exato, por incrível que pareça. E a gente chega em 160 varas. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.